Graça e paz, igreja. Antes de começar a meditar aqui na palavra, eu já gostaria de agradecer o convite da MCM, através da irmã Sinalva, que também foi me buscar na rodoviária, e também a hospedagem do irmão Hélio e da irmã Dalva, esse casal de missionários. Compartilhamos muitas experiências boas. Irmão Hélio gosta de conversar igual a mim. Então, a gente se deu bem. E também com a irmã Dalva, que ela fica mais rindo do que contando as histórias. Muito bom mesmo estar aqui com vocês. Que o Senhor continue abençoando a vida dessa igreja, que ela seja uma igreja impactante na cidade de Iguaí. Eu digo que quando a gente busca a manifestação da presença de Deus, Ele mesmo vai mandando as pessoas e colocando no nosso caminho. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Gamaliel, que eu ainda não conhecia pessoalmente, a irmã Thalita, missionários também, a Hannah. Que Deus continue abençoando esse ministério de vocês, dando saúde física, mental, emocional, espiritual, na vida financeira também. Que Deus dê assim muita paz, muita tranquilidade a vocês. Nós vamos meditar nessa noite, mais uma vez, sobre mulheres cristãs em missão destemidas. Mas o que seria uma mulher cristã em missão destemidas? Ontem nós refletimos sobre a mulher cristã em missão destemida é aquela que ama a palavra de Deus. Hoje pela manhã nós refletimos que a mulher cristã em missão destemida é aquela que faz a vontade de Deus. E agora à noite nós vamos refletir sobre a mulher cristã em missão destemida é aquela que vence os seus medos olhando para Jesus. Então, nós vamos ler em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 33. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Até aí está bom. Uma das lições que nós podemos aprender com esse texto
é que Jesus orava, certo, pastor? Eu acho engraçado que há uns 10 anos, ou mais um pouco, nós tínhamos uma irmã que congregava lá na nossa igreja. Hoje ela está morando em outra cidade. Pastor Hélio ainda era vivo. Eu não sei quantos aqui assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Foi lançado, se eu não me engano, em 2004. E aí, muita gente assistiu, inclusive eu. Um bom filme, por sinal. E aquela irmã, já congregando na igreja, há alguns anos, há um bom tempo, eu fui entrando assim pelo fundo da igreja, uma escada que dá acesso ao templo. Aí, quando eu fui entrando, aquela irmã foi atravessando e pastor Hélio ia entrando em direção ao gabinete. E ali a irmã abordou o pastor Hélio assim: pastor, sabe o que eu descobri? Eu descobri no filme A Paixão de Cristo que Jesus orava. Uma irmã de quase 10 anos na igreja. Quer dizer, não lia a Bíblia. Porque se descobriu que Jesus orava pelo filme, e aqui nós já estamos lendo nesse texto aí que Jesus orava e orava sozinho também. E como é importante nós termos um tempo a sós com Deus. Orar em grupo é bom, é necessário, orar na igreja é importantíssimo, mas nós precisamos ter o nosso momento a sós com Deus. Precisamos ter aquela conversa particular, como a gente gosta de ter com os nossos melhores amigos. Não é? Eu tenho uma grande amiga de muitos anos, desde a minha adolescência, foi minha colega de banco também, colega na escola, colega de banco, colega de encontro de casais, colega de viagens. E quando a gente liga uma para a outra, é no mínimo 40 minutos, ou mais. E com Deus, por que a gente não faz assim com Ele, que é o nosso melhor amigo? Tanto que a gente tem para conversar com Ele. Eu, pelo menos, tenho muito. Tenho muito assunto. Meu assunto com Silvinha não acaba nunca. E com Deus também não pode acabar. Temos que criar assuntos. Se você acha que não tem assunto para conversar com Deus, você tem que criar. Se você acha que não tem necessidade de pedir mais nada ou de agradecer mais nada ao Senhor, então agradeça pelos outros. Peça pelos outros. A palavra de Deus diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, é muito importante a intercessão pelos outros. Então, seguindo o exemplo de Jesus, nós temos que ter o nosso momento a sós com Deus. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que, mesmo vivendo sob as ordens de Jesus, o nosso barco pode ser açoitado pelas ondas. Podemos encontrar ventos contrários no meio da nossa travessia. Versículo 22 e 24. Jesus manda que os discípulos entrem no barco. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E no 24, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu falei hoje pela manhã que o fato de fazermos a vontade de Deus não significa que teremos só facilidades. Encontraremos dificuldades. Até mesmo porque durante a nossa caminhada, Deus vai trabalhando na nossa vida, porque Ele quer trabalhar em nós o caráter de Cristo. E também nos preparar, até para ajudar também outras pessoas. E quando a gente vive aquela experiência, a gente entende melhor o outro. Então, fazer a vontade de Deus implica também em dificuldades. Os discípulos obedeceram a ordem de Jesus. Eles entraram no barco e foram para o outro lado. Mas no meio do caminho, antes de chegar lá do outro lado, o vento atingiu aquele barco. A pandemia atingiu crentes e não crentes.
E nós somos sobreviventes de uma grande pandemia, porque o Senhor tem propósito para com a nossa vida. Cada um que está aqui, Deus tem um propósito. E nós só viveremos esse propósito do Senhor na nossa vida se o buscarmos e se formos obedientes. A terceira lição que eu gostaria de compartilhar é que o medo e o pavor nos fazem ver fantasmas. Vamos falar aqui de medo, um pouquinho. Hoje eu perguntei a Thalita se o pastor Gamaliel tinha medo de alguma coisa. Ainda bem que ele não respondeu como o pastor Wellington, lá de Nova Canaã, que eu perguntei a ele, você tem medo de quê? De nada. Olha o valentão. Mas o pastor Gamaliel disse que tem medo de cachorro. Olha, Rebeca, não é? Rebeca tem medo de quê? De sapo. Quando eu me casei, há 32 anos, meu marido, eu não sei, alguns devem conhecer aqui. Meu marido, quando eu casei, ele tinha 1,80 m. Diz que com a idade a gente vai encolhendo um pouquinho, né? Hoje ele tem 1,78 m. Mas ainda é alto. Ainda é alto. E aí, nós tínhamos uma sala de TV. Tinha uma cortina, uma janela. Eu tenho um reflexo muito bom nas laterais. E eu percebi que alguma coisa passou assim pelo lado, por trás da cortina, por baixo. Aí eu fiquei pensando, eu disse, passou alguma coisa ali. Ou é um calango ou um calunga. Aí eu falei assim, a valentona, eu vou lá dentro pegar uma vassoura. E você fica aí, de olho, né, para saber para onde o bichinho tinha ido. Lá vou eu. Voltei com a vassoura. E aí, correndo atrás, que eu não sabia exatamente o que era. Eu imaginei que fosse um calunga pela agilidade, porque os calungas são rápidos, viu? E aí eu correndo. Mas não consegui matar o calunga, porque ele foi mais rápido do que eu. E aí esqueci de Geraldo. Quando eu olhei, em cima da bicama, um homem de 1,80 m. Mas isso foi há 32 anos. Já mudou. Então, nós temos os nossos medos. E os discípulos também tiveram os medos deles. Aí a gente pensa que a vida cristã, durante a nossa caminhada, a gente não vai ter medo de certas coisas? Não, vamos ter. Mas a gente precisa vencer esses medos olhando para Jesus. E os discípulos, aqui no versículo 26, diz assim, os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Com certeza eles não falaram cochichando, né? Porque quando a pessoa está com medo, não vai dizer, é um fantasma, não, é um fantasma, é um fantasma. Não é assim que a gente fica quando está com medo, falando alto e em desespero. Eu tenho uma amiga que é irmã também da nossa igreja e é minha vizinha, e colega bancária também. Ela foi criada, até os 12 anos, na cidade de Coraci. A mãe dela era conhecida como Dona Mulata. E tinha uma vizinha que disse que toda madrugada a porta tremia, a porta da casa. E aquela mulher morava sozinha. Então, Dona Mulata e mais uma amiga resolveram passar a noite na casa daquela vizinha. Porque ela disse que a casa estava mal assombrada. Toda noite a porta tremia. E aí ficaram lá. Foram passar a noite na casa daquela amiga e ficaram lá vigiando. Quando foi meia-noite, a porta começou a tremer. E aí? Abre ou não abre? Abre ou não abre? Todo mundo com medo. Abre ou não abre? Aí quando abriram, era um jegue. O jeguinho, o jumentinho se encostava, né, para se coçar e balançava a porta. Vejam o que é o medo. O medo faz a gente ver fantasmas. E os discípulos estavam ali naquele momento. O texto diz que era na 4ª vigília da noite, que é a hora mais escura da madrugada. Era entre as 3 da manhã e 6 da manhã. Era a 4ª vigília para os judeus. E ali de longe, eu imagino que Jesus devia estar assim, a uma distância, como ali até a porta. Então, eles olhavam de cá, no escuro,
E diziam, é um fantasma, é um fantasma. E todo mundo com medo, tremendo ali dentro do barco. Porque vejam só a situação. O barco não devia ser muito grande. E eles iam correr para onde? Se pulassem, só tinha água e gelada. Não é? De madrugada a água devia estar bem fria e o mar da Galileia é bem fundo. E eles começaram a gritar, e qual foi a palavra de Jesus? Quando Jesus percebeu que eles estavam com medo, logo Jesus disse, sou eu. Tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Olha a palavra aí, não temas, novamente. Né? Isaías 41, 10, que é o texto que nós estamos meditando esses dias. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E aqui, mais uma vez, Jesus vai dizer, não te assombres, não temas, tenha bom ânimo, sou eu. E, naquele momento, Pedro, todo impulsivo, assim tipo o pastor Gamaliel, que sai cumprimentando os visitantes, espontâneo, disse logo, Senhor, se és tu, manda-me andar por sobre as águas. E não tem umas orações que a gente faz assim mesmo? Tem umas orações perigosas. Aí a gente, Senhor, aumenta a minha fé. Aí vem as provações. Não é assim? Tem umas orações que a gente tem que ter cuidado. E aí Pedro, lá vai Pedro. Assim Pedro fez, manda-me andar sobre as águas. E aí Jesus disse, então, venha. No versículo 30, diz assim, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Será que Pedro falou assim, calminho, como a gente lê aqui? Senhor, salva-me. Aqui alguém tem o costume de pular dentro de piscina? A criançada aí? Quem cresceu em roça aqui? Os que tem costume com rio e cachoeira. Eu aprendi a nadar em rio. Aí ensinava, não sei se tem essa cultura aqui, lá em Pau-Brasil tinha, na minha região, que se engolisse um bocado de piabinha e aprender a nadar. Eu engoli várias e logo aprendi a nadar. Não sei se foi por isso. Bem pequenininho eu já nadava tudo, pulava de cachoeira. E só que quando a gente vai pular em água, seja piscina, seja cachoeira, quando a gente pula, a gente vai direto para o fundo. Não tem assim como a gente ir devagarinho, não. Eu imagino que Pedro tenha gritado aqui, rapidamente, a oração de Pedro foi assim, Senhor, salva-me! Rapidamente, porque é muito rápido. Eu me lembro que na década de 80, duas primas minhas, que são baianas, mas foram criadas em São Paulo, vieram passear. E minha mãe, no final de semana, eu não estava, mas minha mãe levou a moça que morava com a gente e mais essas duas primas para uma praia do sul, ali em Ilhéus. E, de repente, quando minha mãe olhou, elas estavam se afogando. E elas subiam e desciam, e minha mãe corria de um lado para outro. Tinha um senhor que minha mãe gritava, socorre, socorre as meninas, e minha mãe correndo de um lado para outro, e o senhor dizia assim, eu não posso entrar, eu não sei nadar, eu vou morrer, e aquele desespero. E ninguém entrava, e de repente minha mãe lembrou de clamar, de orar. E minha mãe levantou os dois braços para cima e começou a clamar, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia. E quando minha mãe terminou de orar, já vinha um senhor, um rapaz, com as meninas. Conseguiu tirar aquelas meninas da água, minha prima já quase desmaiada, e foi um milagre aquelas meninas terem sido retiradas ainda com vida. E uma outra experiência pela qual eu passei, essa oração de Pedro aqui foi rápida, porque há momentos na nossa vida que não dá tempo da gente fazer oração longa. E a oração de Pedro foi, Senhor, salva-me! E eu passei no curso de Direito, quando saí daqui do Banco do Brasil, ali na UESC. Não concluí, mas comecei. E eu voltando um dia, com meu irmão, dirigindo o meu carro,
ele se aproximou muito de um carro que estava na frente, e quando ele tentou tirar de vez para ultrapassar, o carro perdeu a direção e foi em direção a 3 árvores muito frondosas que tem ali perto de um posto, próximo ali de Itabuna. Elas ainda estão lá, aquelas árvores. Sempre que eu passo ali, eu me lembro. E quando o carro, que eu vi, que o carro ia em direção já muito perto, praticamente numa distância assim, que eu vi a árvore, a do meio, bem frondosa, eu só fui dizer assim, Jesus! E imediatamente o carro virou de direção, girou assim e voltou para frente, como se a gente estivesse indo para Ilhéus. A mão do Senhor. E uma outra experiência também, nós estávamos voltando do batismo de meu pai, ele foi batizado no Rio, em Pau-Brasil, pela Assembleia de Deus. E quando nós retornamos no final da tarde, eu estava grávida de 6 meses do meu filho mais velho. E quando nós retornávamos, esquecemos do cinto de segurança, que eu creio até que foi uma providência de Deus. Então, na frente ia meu irmão dirigindo, o mais velho, minha cunhada com a pequenininha de 2 anos, eu atrás, com a minha outra sobrinha, que era maiorzinha, devia ter uns 5, 4 a 6 anos, e meu marido no meio, ela deitada no meu colo, meu marido no meio, e minha irmã caçula no canto. Então, o carro estava cheio, da família só estava faltando meu irmão, que estava afastado da igreja na época. Toda a nossa família estava ali. E quando chegamos na segunda curva do Rio Branco, quem conhece aí a BR-101, ali aquela ponte do Rio Branco, tem a primeira, quem vem de Pau-Brasil para Itabuna, tem a primeira curva, onde um tio meu morreu de acidente de carro, o irmão caçula dele. E na segunda curva, quando chegamos na segunda curva, o carro também perdeu a direção, repentinamente. Não estava chovendo e, repentinamente, o carro deu um giro, bateu no barranco, rodou novamente. E, quando bateu a segunda vez, eu só fiz clamar assim, Jesus! E, novamente, aquele carro parou. E, quando eu vi que todos estávamos vivos, mas eu não tinha mais minha sobrinha nos meus braços. O vidro do lado que eu estava sentada quebrou e minha sobrinha voou pelo vidro. E quando eu desci, eu fiquei pensando que eu só ia encontrar o bagaço. Eu só imaginava Ellen esmagada pelos pneus do carro. Mas, graças a Deus, que Ellen voou a uma distância de uns 3 ou 4 metros do carro e caiu atravessada na faixa da pista, e o carro que vinha longe, deu tempo de parar. A pequenininha, quando o carro parou, a porta do carro do motorista abriu. Como meu irmão, todos nós estávamos sem cinto de segurança, então ele voou também. A porta abriu do motorista, ele disse que foi como se alguém estivesse levando deitado. Ele caiu lá, não teve nenhum arranhão, só rasgou um pouco a camisa nas costas. E ele foi, e a pequenininha que estava com minha cunhada na frente, foi junto, só sujou a calcinha de areia. Foi um verdadeiro milagre. O nome de Jesus tem poder. Não é místico, ele é o poder. Não é para a gente ficar usando sem a consciência de quem é ele. Porque muitas vezes a gente usa chavões no nosso meio cristão, sem ter a consciência do peso que é o nome de Jesus. Essa foi a minha oração rápida, assim como aquela oração de Pedro também. Senhor, salva-me! E muitas vezes nós temos que pedir socorro a Deus assim, clamando, gritando, pedindo socorro urgente ao Senhor. E Ele nos estende a sua mão, como Ele estendeu a mão para Pedro, naquele momento que Pedro estava afundando. Quarta lição. Para enfrentarmos os ventos fortes e andarmos sobre as águas, temos que olhar para Jesus.
Temos que olhar para Ele, invocar o seu nome e clamar por Ele. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Temos que olhar para Ele, senão nós não vamos aguentar. Os dias são difíceis. E vão ficar mais difíceis ainda. Porque é isso que a palavra diz, foi isso que Jesus falou em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Os dias que antecederem a volta de Jesus vão ser dias difíceis, mas nós temos que continuar caminhando, olhando para Jesus, andando de joelhos, não fisicamente, mas espiritualmente. E humildemente na presença do Senhor, confessando os nossos pecados, as nossas falhas e pedindo ajuda a Deus para continuarmos caminhando, confiando nas promessas dele. A quinta lição: devemos ter bom ânimo e ter fé. Versículo 27, como eu já falei aqui. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, precisamos confiar no Senhor, precisamos ter momentos a sós com Deus, termos a consciência que mesmo sendo mulheres cristãs em missão, destemidas, vamos encontrar dificuldades no nosso caminho. E o medo e o pavor nos fazem ver fantasmas, mas precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Para enfrentarmos os ventos fortes e andarmos sobre as águas, temos que olhar para Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. No texto de João 11:40, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então, meus irmãos, nós precisamos continuar confiando nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Jesus que falou que veio para dar vida e vida com abundância. Eu penso que a nossa vida ainda não está de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Precisamos, como igreja, orar mais. Precisamos, como igreja, aprender a jejuar. Muita gente pensa que jejuar é um bicho de 7 cabeças. Jejuar é muito fácil. Eu tenho ensinado muita gente, muitas irmãs, jovens, a jejuarem. Eu já fiz jejum total, como eu falei hoje. Eu precisava de uma resposta urgente de Deus. Mas eu faço jejuns. Não estou falando aqui para me exaltar, não, nem por vaidade, viu, gente? É só um incentivo. Então, eu faço o jejum e tiro o sólido. Aí tem gente que diz assim: mas eu não posso jejuar porque eu tomo remédio. Sim, tome o seu remédio. Tome o seu suco. Faça uma vitamina mais líquida. Marque um horário com Deus e faça o seu jejum. Jesus jejuou, Daniel jejuou, Moisés jejuou, Esdras jejuou. Então, nós precisamos aprender a usar esses instrumentos que o Senhor ensinou. Porque é para fortalecimento da nossa vida espiritual e para que possamos alcançar vitórias como mães, vitórias para os nossos filhos, vitória para os nossos maridos, vitórias para a nossa igreja, vitórias para o nosso pastor. Precisamos ter mais cultos de oração. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, os nossos cultos de oração estão na UTI. A gente convoca a igreja para um evento,
para um trabalho especial, graças a Deus, vem muita gente. Mas quando a gente convoca para salas de oração, é um grupo bastante reduzido. A gente sabe que a vida hoje exige muito. Os nossos jovens têm que estudar cada vez mais. Hoje só o nível superior não é o bastante. Aí tem que ter mestrado, tem que ter pós, tem que ter doutorado, pós-doutor. Mas nós temos que fazer tudo com equilíbrio. Eu penso que nós mulheres já conquistamos muitas coisas ao longo da história da humanidade. Mulheres brasileiras não votavam até 1932. Mas, a partir de 1932, no governo do presidente Getúlio Vargas, as mulheres passaram a votar. E também passaram a ser votadas. Então, foi uma grande conquista. A Lei Maria da Penha também, que criminaliza a violência doméstica e intrafamiliar, também foi uma grande vitória conquistada para as mulheres. Mas a nossa maior vitória foi conquistada na cruz, por Jesus. E nós temos que olhar para Ele a cada dia e pedir a Deus que nos ajude a continuarmos a caminhando dia após dia, temendo ao Senhor. Temendo o seu nome. Jesus disse assim: não temais, que confiemos nele, mas nós precisamos temer a presença do Deus vivo. Eu penso que nossas igrejas evangélicas estão precisando temer a Deus. Quando eu vejo um pastor xingando no púlpito, palavrões no púlpito, não é lugar para isso. Aliás, que o palavrão não cabe na boca do crente em lugar nenhum. Se um pastor fala um palavrão no púlpito, ele deve falar em casa também. Mais ainda. Então, eu creio que nós, nos dias de hoje, cristãos, estamos perdendo o temor a Deus. E nós precisamos temer a presença do nosso Deus. E confiar nele, como diz Isaías 41, 10. Não temas. Vamos recitar todos juntos? Vamos ficar de pé? Descansar um pouquinho para a gente encerrar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigada de todo o meu coração. Um beijo para cada um de vocês, para as mulheres preciosas dessa igreja. Nós temos um grupo de mulheres também muito preciosas na nossa igreja. Eu louvo a Deus pela vida dessas mulheres destemidas, que são usadas poderosamente por Deus. Muito obrigada, Sinalvo, pastor.